Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais outro, exato. Já não sei qual é. Com estas gravações até me perco. Acho que é, exato, quinto episódio, exato. Desculpem lá por esta atrapalhar, porque eu já estava a ver que era, Pequeno lapso. é 4 ou quinto, não, é quinto episódio aqui da rúbrica das análises à off-season, já está, deste verão, que ainda não acabou, digamos assim. Lá está, praticamente acaba, ou na prática, digamos, acaba um dia antes da. Embora, pronto, já estou a deadline até fevereiro, mas normalmente acaba quando começa a NBA, muito por causa também das questões das rookie extensions. Mas vamos fazer na mesma análise off-season, como eu disse, de algumas equipas já. Porque atenção, malta, são 30 equipas. É verdade que falta um mês e meio, é verdade, mas um mês e meio, quer dizer, na altura que vai ser lançado, se calhar vai ser daqui um mesito, qualquer coisa, mas um mesito e uma semana. Mas já tem-se começar a lançar episódios e por isso estou a começar lá estar com estes aqui, começando aqui equipas que, a meu ver, atenção, acho que já vão estar praticamente fechadas e vamos falar então aqui dos Indiana Pacers. Desta vez é falar daqui da equipa de Indiana. E comigo está a pessoa que também já me fez companhia na previsão desta off-season, o Luís Lucas. Tudo bem? Tudo bem, Cirilo. Eu, Agradeço mais uma vez o convite. epá, essa voz triste, Luís, não sei, porque acho que, atenção, isto, vamos, aliás, este episódio lá está, é como tal como os outros, mas pronto, vou recordar, ou para quem malta não viu os outros, viu, ouviu, é guardado por 4 ou 5 tópicos e vai ser as previsões da off-season, depois é se a própria equipa poderá fazer alguma mudança ou não ainda nesta off-season, como eu digo. Não vamos tocar, Lucas, o que é que achas que vai acontecer durante a deadline? Daqui até lá, meu Deus, ainda são uma porrada de meses. Quer Ainda dizer, falta podemos dar muito. ali um toquezinho, podemos dar um toquezinho de alguns jogadores, sim, quando formos tocar mais na equipa em si, mas não vamos falar muito disso, porque lá está, isto é coisas para fevereiro. Depois, o 5 provável, titular. Neste caso, os Pacers, até podemos ter aqui algumas questões. Há algumas equipas que tipo, já sabemos, não é? Por exemplo, gravei nos Timberwolves e os Denver Nuggets, já se sabe qual vai ser, não é? E depois, previsão da própria época, próxima época 23-24. E depois da parte final, um bocado como já fiz nos Timberwolves, também dos Denver Nuggets, ali uns hot takes, mais aqui da parte do nosso convidado, que é para depois, lá está, lá para junho, quando formos analisar a época e o Lucas vier cá, vai dizer, tá Lucas, esteja aqui as tuas previsões hot takes. É para, lá está, para nos divertir um bocadinho, mas isso já é pensar no futuro. Bem, Luís, vamos avançar então, aqui dando aqui a apresentação, Força. vamos avançar então para o que aconteceu, digamos assim, a análise off-season. Os Indiana Pacers, vou tocar neste primeiro move que, pá, move, digamos assim, lá está, a primeira coisa, não foi a primeira por acaso, não foi a primeira até vamos mais à frente, que até foi uma espécie de bomba, digamos assim. Vamos começar aqui pelo Haliburton, da estrela lá está, da equipa, do franchise. Super estrela. Super estrela. Super estrela, que atualmente, quando nós estamos a gravar, está a jogar na seleção dos Estados Unidos, no Mundial, que E fez que devia esta. ser titular. Mas que tem jogado mais até do que o Jalen Brunson, que é o titular. Mas o Thalys Haliburton, que fez esta Max Hooking Extension, 260 milhões, isto é o máximo, atenção, estes 160 milhões, um bocado como eu toquei, acho que falei isso também na questão do Lamelo e do Anthony Edwards, é o topo do topo, digamos assim, ou seja, é o máximo que ele pode ganhar e na previsão do Max estar sempre a subir 10 a 10%, mas à partida não vai chegar a esse valor porque o cap não vai sempre subir 10%. Por exemplo, para o ano, à partida vai subir só apenas 4% e assim vai reduzir aos bocadinhos. Eu acredito que deste valor 260, desculpa, vai reduzir para ir para 240 qualquer coisa. Isto é mesmo o topo do topo e claro, Também é a é o, previsão que eu faria. Sim. é o tal 20 Rookie milhões Extension a que é menos. do base, acho que em base é 207 milhões e depois para subir para os 240 e tal, aos 250 e tal milhões, aí tem aquela cena que é, lá está, ser All-Stars, MVP, All-NBAs e é ao etc, NBA, etc. exato. All-Star não, porque ele já foi e já Sim, está sim, já incluído foi, já foi, já foi. já está incluído nos 207 milhões. Lucas, tu Haliburton, pá, nós já comentámos isso no episódio da previsão de Ana Sim. Pacers em junho. Não há nada a dizer, nada a acrescentar. Tipo, já falámos disto, é merecidíssimo, não é? Sim, Franchise sim. da equipa,
All-Star, como já falámos, e pá, não vale a pena. Lá está ele, como eu disse, ele, Anthony Edwards e Lamelo eram aqueles jogadores que tipo, era de caras que iam renovar, não era? Sim, sim. Eu fiquei bastante contente que eles tivessem renovado com o Haliburton com estes números ainda mais, porque quer dizer que valorizam-no ao máximo. E as pequenas coisas que eles têm feito com o Haliburton nos últimos meses, já ao longo da época passada, de lhe dar um estatuto até fora do campo, de ele próprio intervir nas contratações, nas trocas, por exemplo, vamos falar mais à frente, o Obi Toppin que eles foram buscar, foi ele próprio que deu esse conselho e que interviu no negócio, porque ele e o Obi Toppin têm uma ligação muito forte fora do campo. O próprio Bruce Brown, ele também também deu um input positivo para o negócio, para eles avançarem com o negócio e até o foram buscar acho que com um valor um bocado exagerado para o mercado, mas que com um small market acho que era a única maneira de o irem buscar porque ele tinha bastantes equipas interessadas nele e por acaso fiquei bastante contente com a renovação. Acho, como já tinha dito e ainda há bocado estava a dizer em brincadeira, para mim ele já não é um All-Star, já nem tem só, já não o categorizo só por estrela, já o categorizo por uma super estrela. Na minha opinião, se formos tirar ali um Curry, mas se formos tirar esse tipo de jogadores, mesmo jogando na posição de base, ou um Luka que não é um base de origem, mas que joga à base, ou outro tipo desse tipo de jogadores, para mim ele é o, é o base à antiga, o base um bocado à imagem do Chris Paul. Versão Neste momento é o melhor moderna. base da liga. É, versão Neste moderna momento, de Chris Paul. sim, é isso mesmo. Se calhar tiraste umas palavras da boca. É uma versão moderna do Chris Paul. Para mim, neste momento, é claramente o melhor base puro da NBA. Tem tiro, lá está, ele teve quase a entrar na categoria dos 50, 40, 90 em termos de lançamento da época passada. Tem tiro, é se calhar o melhor passador da liga neste momento, e aí acho que mesmo à frente de qualquer destes que eu disse, mesmo do Doncic, que tem uma grande visão, o próprio Curry, etc. Mas acho que ele neste momento é o jogador com a melhor visão de toda a NBA. É um jogador claramente acima da média. Mesmo agora no Campeonato do Mundo, como eu estava a dizer, em jeito de brincadeira, mas que para mim não é. Ele é claramente o melhor base dos Estados Unidos, tem vindo do banco, mas o Steve Kerr até tem-lhe dado mais minutos em todos os jogos do que propriamente ao Jalen Brunson, que é o base titular, e toda a gente fica surpreendida, maravilhada com ele. O Anthony Edwards, ainda há uns dias, deu uma entrevista a dizer que o jogador que mais o surpreendeu foi o Haliburton. Sabia que ele era bom, mas não sabia que ele era tão bom. E estou super radiante, estou super contente. Se calhar desde o Paul George, ali daquela eliminatória com os Miami, que eu não via nenhum jogador em Indiana com este estatuto já tão alto na liga. Que ele ainda não tem, é verdade, só foi um ano All-Star, etc. Mas eu, sinceramente, acho que dentro de um ano ou dois vamos ver o Haliburton ali até em conversações para possível MVP da liga, sinceramente. Pode Eu ser um acho hot que take no final do no programa, final, mas, exatamente, vamos guardar isso para os hot mas takes, tenho esse digamos assim. feeling, tenho esse feeling. Uhum. Muito bem, vamos passar para. Lá está, tu já tocaste um bocado. Aqui é o Bruce Brown, digamos assim, que foi claramente pá, uma bomba, mais por causa daqui do contrato em si, O que foi contrato em si. 45 milhões por 2 anos, mas atenção, o segundo ano dele é team option. Sim. O que faz com que o contrato em si não seja ok. Seja bom. E- Uma coisa que exato, seria má, seja mais facilmente de aceitar. exato. E depois, dando já a minha opinião, depois já passo a ti, Lucas. O Bruce Brown tinha que. Lá está. Havia uma concorrência muito forte por ele. Muitas equipas a dar a mid-level exception. Os Denver Nuggets já não tinham hipótese por causa da questão do cap, não podiam dar. Ou seja, o que eles podiam fazer era renovar por mais um ano e depois, aí sim, depois estender, quando for na altura para estender, dar um bocado mais de dinheiro. Mas lá está. Aliás, quando eu falei com o adepto dos Denver Nuggets, o André Teixeira, ele já deu quase o caso quase. Não vai, é como eu disse, não é impossível, atenção, até pode ser que com vontade do jogador ficasse. Mas era mesmo por vontade do jogador, lá está, era a questão de vontade, ok, quero continuar aqui na equipa que eu fui campeão. Porque senão, se fosse por questões monetárias, ele não ficava em Denver, isso era certo. E os Pacers chegaram com esta proposta que era tipo para ficar, para agarrá-lo, lá está, porque havia Dallas, havia Lakers, havia muitas equipas lá está, a dar, porque ele era realmente. É verdade que esta free assim não era uma free assim muito forte, vamos dizer assim.
Então com a questão do, lá está, por exemplo, James Harden fez a player option e por aí fora, mas não era assim muito forte, e outros nomes que já sabia-se, ok, Middletons, Draymond Greens, que iam ficar, o Bruce Brown ficou ali naquela linha de, ok, de relevância para alguém buscar na free agency. E os Pacers fizeram isso, que ao primeiro foi tipo overpay, mas tipo, ok, um bocado como tu dizes, para o mercado como Indiana, só podes buscar jogadores com este dinheiro, mas depois quando havia a cena da team option, ok, acho que está perfeito para Indiana, porque atenção, malta, Indiana era uma das equipas que também, tal como lembras-te da nossa conversa, Luís Lucas, era das equipas que tinha mais cap space e que Sim, tinham que sim, investir, e que tinham que sim. investir. E investir, ou seja, dar dinheiro, buscar alguém e dar assim um bocado mais dinheiro. E eu tinha dito a ti na altura assim, pá, se calhar a Indiana vai fazer ali qualquer coisa, buscar alguém, não sei o quê, porque eles têm cap e têm que investir no sentido de, eu acho que já expliquei isso num outro episódio, já expliquei isso no episódio do Utah, que não, as equipas da NBA, agora até com este novo CBA, as equipas têm que ter um cap, ou seja, tens o cap space, não é? Mas depois tens de ter o limite salariário, o mínimo, que é 90% do total cap space. Porque se não atingires esse limite, para além da multa, que continuam a pagar na mesma, a equipa que ficar abaixo não recebe aqueles bónus, digamos assim, das multas das outras equipas. Ou seja, as outras equipas que pagam multas, meu Deus, tipo, centenas de milhões, como os Clippers, Sim, os sim. Warriors, os Os próprios Bucks Warriors. também os Bucks também já estão naquela Lux Tax alta, já pagam assim umas boas multas, digamos assim, e esse dinheiro depois é repartido nas outras equipas que estão a cumprir, digamos assim, essa questão do cap space e luxury tax. Ou seja, a equipa como o Denver tinha que preencher, e outras, atenção, mas o Orlando Magic, os Spurs, até os próprios Utah Jazz, ou seja, tiveram que cumprir esse limite e os Pacers, ok, o que é que vamos fazer? Vamos buscar aqui o Bruce Brown. Prontos, que lá está, é de certo modo, ok, prontos. Tiveram que fazer, aproveitaram, foram buscar este jogador que estava a ser muito cogitado na liga e deram com um contrato, lá está, porreiro, porque para o ano, lá está, os Pacers se virem que, ok, demos muito dinheiro a ti, já não vale a pena, nem questão de mercado de trocas, imagina que tipo, ninguém ia buscá-lo, os Pacers podem pegar e não ativar a team option, e ele volta novamente a ser free agent, e a equipa volta a ter cap para investir alguém na free agency no próximo ano. Mas passando para ti, Lucas, já falei aqui muito, desculpa ter alongado muito, mas, E mas falaste bem. dando a tua opinião. Uh, Como aflorei um bocadinho há uns minutos atrás, eu acho que foi uma boa contratação. Também quando estava a ver os tweets do Woj e do Shams, estava, e quando me aparece o Bruce Brown para a Indiana, eu não estava à espera, minimamente. E sou uma pessoa bastante ativa até nos fóruns dos Pacers nos Estados Unidos, etc. Isto não estava a ser muito falado por lá. E Indiana tem essa coisa boa que é uma equipa que normalmente faz as coisas pela calada. Ninguém cá fora costuma de saber do que é que se anda a preparar. Mas eu acho que eles acertaram em cheio. Um grande jogador, fez uns playoffs muito bons, as próprias finais, ele foi dos jogadores mais determinantes. Pronto, é óbvio que temos que tirar um bocadinho de lado ali o Jokic ou aqueles jogadores preponderantes dos Denver, mas ele foi aquele jogador que, inclusive, é num dos jogos, já não sei se foi o quarto jogo da final ou o quinto, em que ele foi o melhor jogador de todo o jogo, que entrou, marcou 20 pontos e fartou-se de roubar bolas, etc, etc. É um jogador super completo, já ouvíamos assim um bocadinho nos próprios Brooklyn, que é um jogador que, apesar de ser super baixo para a posição que ocupa, é um jogador que é muito mais, ou melhor, ele aparenta ser muito maior do que a altura que tem. Ele tem um. Epá, ele E tem tem uma um. cena que é dá tudo, ele dá Ele dá tudo, tudo, ele tem dá um. energia. É aquele jogador que tem aquela aura, tem aquela coisa à volta dele que é enorme. Ele vai buscar tudo, ele defende, ele ganha ressaltos, ele vai marcar pontos, ele vai meter a bola de baixo e funda, assiste os colegas, marca triplos. É, É aquele jogador que não faz nada mal. Ou seja, é um grande role player. Pronto, acho que é mesmo a função perfeita para ele. É dos melhores role players, se calhar, em toda a liga. Nunca vai ser uma estrela, longe disso, mas acho que é aquele jogador complementar que todas as equipas precisam. E por isso é que ele tinha bastantes interessados. Acho que é aquele jogador perfeito para as equipas de playoffs que andam a tentar chegar às meias finais, finais de conferência. É aquele jogador, aquele role player perfeito que toda a gente quer ter. Tanto pode jogar no 5 como pode vir do banco, que é um jogador que não tem um ego muito grande, é um jogador que não fica sim, sim. chateado devido do banco. Portanto, acho que é mesmo aquele tipo de jogador perfeito. E, E
Podes falar, Não, desculpa. não, eu ia dizer só acrescentar, e acho que é um jogador inteligente, é aquele jogador inteligente que quando vê que não está com a mão quente, passa a Sim, sim. bola, ou seja, não é aquele jogador que insiste e lança mais meia dúzia de vezes, não, ele Não, vê longe assim, epá, disso. Longe disso. ele vê assim, epá, lancei 2 ou 3 vezes mal, e sente, pá, não, esta noite não é não, ele pega em vez de fazer lá está, lançar triplo, catch and shoot, não, faz catch and drive e depois passa para alguém, ou seja, é um jogador inteligente nesse sentido, mas continua, desculpa, era Não só faz para mal. Assim acrescentar é que é isso. bom. Não, pronto, como eu estava a dizer, ele é aquele tipo de jogador, lá está, é um bocadinho, não tem nada a ver em termos de jogador e em termos de posição, mas é um bocadinho a mentalidade do Draymond Green, é um jogador que não precisa de marcar pontos para se fazer sentir o impacto dele em campo. E acho que se nós fôssemos analisar ou ver o que é que tínhamos dos Pacers do ano passado, que ainda é uma equipa jovem, que está em reconstrução, que ainda está, se calhar, ali, não digo no ano zero, mas no ano 1 em termos de processo. Ou seja, já não estamos a começar tudo de novo, já temos ali um patamarzinho acima, já estivemos perto de poder ir a uns play-in. Aliás, durante a época passada, antes do Haliburton se lesionar, eles estavam em quarto lugar, uma coisa completamente fora de todas as expectativas. Depois com o Haliburton em 12 jogos lesionados só ganhámos um, mas acho que ele é um jogador que não se esperava que os Pacers procurassem tão cedo, porque Uhum. como estamos num processo ainda tão cedo, ou lá está, ou ainda a caminhar em direção a poder chegar a uns playoffs primeiro, depois de passar umas rondas dos playoffs, depois de poder sermos uns contenders, etc. Não esperava que os Pacers tivessem interesse neste tipo de jogador. Mas, por outro lado, fiquei bastante contente porque, primeiro que tudo, demonstra que eles já têm essa ambição de, se calhar, de saltar etapas e de pôr, como eles já disseram para o Haliburton na renovação disso para o ano, o objetivo é playoffs. E atenção, playoffs não é play-in, é playoffs diretamente. Portanto, estamos a falar de terem que ficar nos 6 primeiros lugares, Uhum. porque há os playoffs com a possibilidade do play-in, que é o sétimo e oitavo, ali naquela giga joga com o nono e décimo, mas eles querem mesmo ficar nos 6 primeiros, e vamos se calhar falar mais um bocadinho para a frente, mas acho que o Bruce Brown mostra a intenção clara do front office dos Pacers de tentar saltar etapas, queimar etapas e ter ali um jogador que vai complementar as estrelas ou a estrela ou a Haliburton e outras estrelas que possam estar ali a nascer, como o Mathurin ou outros jogadores que ali estão. Eu gostei bastante. Como eu te disse, só em relação ao contrato. Inicialmente achei, epá, não, isto não faz sentido algum. Eu achava que era um jogador aí para valer 11, 12 milhões ao ano e quando vi este contrato de 20, mais de 20 milhões ao ano, achei demasiado exagerado. Mesmo tendo em conta de sermos um small market e se calhar era a única possibilidade de o ir a resgatar. Quando vi também, como tu disseste, a questão do player option, eu disse, não, atenção, Team option. Team aqui a option. team option, sim. Atenção, fomos inteligentes, porque lá está, se isto até corresse mal, vamos supor, uma lesão grave, o jogador não render, ou o Mathurin e dar um salto enorme, aparecer ali outro jovem também que dava um salto enorme e que tapava o Bruce Brown, ou que para o ano o Bruce Brown já era dispensável, ou seja, ok, não há problema nenhum, chegamos ao final da época, termina o contrato, não renovamos, não, Sim. como é que se diz? Não acionamos a team option Ativamos. e não ativamos e ele segue o caminho dele e voltamos a ter ainda por cima cap space para poder ir procurar outro jogador. Se correr tudo bem, ele automaticamente fica mais uma época e não acho que seja um contrato assim tão exagerado, tendo em conta que Indiana tinha bastante cap space Exato. disponível, ou seja, como tu disseste, eles teriam que o gastar de alguma maneira e investiram num grande jogador com a mentalidade certa, com um jogador que é campeão e que pode trazer essa mentalidade para o grupo. E é como eu digo, era dos melhores ativos da Free Agency Sim, que estavam sim, disponíveis, porque, como eu digo, a verdade, pessoal, havia Middleton, sim, mas Middleton já sabia que ia renovar, o Draymond claro, Green, o próprio claro. Fran VanVleet já estava mais sabido que ia para assinar para o Houston Rockets, o Brook Lopez que andava ali numa espécie de leilão entre os Bucks e os Rockets, ou seja, eram guerras assim um bocado, eram perdidas, digamos assim, Sim, e eles foram buscar, lá está, dos melhores jogadores que estavam disponíveis na Free Agency, e por isso fomos buscar o Bruce Brown. Só antes de passar para a troca do Obi Toppin, queria tocar noutra troca, que acho que lá está. Esta contratação originou uma troca que, ou seja, que foi decidida. Foi o Chris Duarte que saiu por duas second round picks sim. para, lá está, ir para os Kings. Opa, lá está. Fazia um bocado de sentido, porque com a entrada de Bruce Brown e depois, como estavas a dizer, o Benedito Maturin provavelmente vai ter outro salto, vai ter mais outra importância, o espaço para o Chris Duarte, lá está, Já era ficou nulo, curto. sim, Ficou curto. ficou Concordas completamente comigo? tapado. Fez Sim, sentido, não é? sim, mais do que sentido. Acho que já tínhamos falado disso até na revisão à época passada. Indiana
possivelmente é das equipas mais profundas de toda a liga. Temos ali 12, 13, 14. Estou aqui agora a ver até a lista. Temos se calhar aqui 14 jogadores que têm lugar em rotações em qualquer equipa da NBA. Portanto, o Chris Duarte era dos últimos jogadores do banco neste momento, ali nas posições de extremo. Ele tinha se calhar 6 a 7 jogadores à frente dele. Estava, pronto, como tu falaste no Mathurin, estamos agora a falar no Bruce Brown, tens o Buddy Hield, tens Yeah. o Naismith, que também jogou alguns minutos a 4, mas é um jogador que joga a 2, 3. Tens o próprio Noora, que veio dos Bucks. Tens o Nembhard, ou seja, tens muitos jogadores para aquelas posições e o Chris Duarte não ia ter espaço para É. jogar, que é mesmo essa a E, questão. Portanto, acho que e- foram buscar as segundas picks. Para mim, as segundas rondas são um bocado irrelevantes, mas pronto. exato. Mas é para Mas lá libertar um está. jogador e ter mais Ex- assets, é só isso. Exatamente. E depois a questão é que depois Indiana não era esta época, mas na próxima depois tinha a questão de renovar ou não e depois em Sim, contract sim. year aí aqui ia valer muito, muito pouco. O que Indiana aproveitou foi aqui a questão, falando disso de entrar no sétimo ano, foi aqui o Obi Toppin, Obi porque Toppin. o jogador vai entrar no seu último ano de contrato, de rookie. Aliás, sim, ele ainda está elegível na fazer rookie extension, mas nós já vamos tocar nisso a seguir, Sim, na questão de se vai haver mais alguma coisa. Obi Toppin foi trocado por também duas second round picks. Foi uma troca que lá está. A equipa também precisava, de certa maneira, para a precisava. posição que ele jogava. Acho que era aquela posição em que eles estavam mais frágeis, digamos assim. E porque também acho que, por exemplo, é verdade que eles têm o Daniel Tice, mas Daniel Tice para mim não conta, Não não conta. conta, não conta para nada, digamos assim. Por isso, lá está, naquela posição até fez certo sentido e vai estar ali uma bela disputa também. Com um jovem jogador que já vamos tocar a seguir nas sessões do draft. Mas gostaste desta troca, não foi ao Lucas? Que tipo, Adorei, pronto, adorei. lá está, é duas second round picks, não custou assim grande coisa Aliás, e acho que não. aproveitou-se. O quê? Não, não, desculpa, diz. Já Não, ia continuo. dizer, aproveitaram-se também um bocado como aconteceu com o Chris Wright. Estamos a falar de um jogador, o Obi Toppin, que estava assim um bocado tapado, porque lá de Nova York havia Julius Randle e o Obi Toppin não jogava assim muita coisa, e entrar no seu último ano de contrato e os Knicks tipo, tiveram que, não é, a ver se encontrava qualquer coisa, não é? E é uma Sim, equipa, e os Indiana aproveitaram e foram buscá-lo, não é? mas por acaso acho que fizeste bem a comparação. Se formos a ver, são negócios muito semelhantes. Os Pacers, as duas pelo Duarte, aqui a troca dos Knicks ou melhor, dos Pacers pelo top end dos Knicks, mas acho que aqui não fez muito sentido pela parte dos Knicks. Ou seja, se tu fores a ver no próprio YouTube, tu tiveste bastantes analistas que não perceberam esta troca, que não compreendem, que não aceitam e rebaixaram os Knicks muito mesmo. O top no ano passado teve ali cerca de entre 10 a 15 jogos a começar de início, quando o Randall teve lesionado. Ele teve médias acima de 20 pontos nos jogos em que teve starter, em que foi starter. Se estamos a falar de um jogador com números muito bons nos jogos em que foi titular a substituir o Randall por lesão. Ele teve um jogo, por exemplo, com o Indiana que fez bastantes pontos e eu até disse em brincadeira ao meu pai na altura, quando vimos o jogo, que achava que os Pacers podiam ficar interessados no Topin porque era um jogador para a posição em que eles precisavam e por acaso depois veio-se a comprovar e eu não fazia a mínima ideia que era possível. Eu disse aquilo em tom de brincadeira. Ele teve um jogo com 30 ou 40 pontos. Eu agora não sei precisar. Sei que na altura fiquei impressionado. Fez um jogo com 30 ou 40 pontos contra os Pacers e a marcar triplos de toda a maneira efetiva, que era uma coisa que eu não reconhecia nele. Lembro-me do Top ainda há 2 anos, era um jogador que não tinha um tiro exterior por aí além. E o ano passado ele teve vários jogos a marcar 5, 6 triplos, ou seja, mostrou uma evolução bastante grande a esse nível no jogo dele, porque atleticismo nós já sabíamos que ele tinha, quando Sim, vai sim. para a NBA era se calhar o jogador mais atlético do ano dele de Da draft, do rookie, draft dele, exato, do draft, sim, sim. e é um jogador que tem capacidade de ressalto, de marcar pontos, em contra-ataque era dos jogadores mais temíveis da liga e continua a ser. Se tu procurares, vais ver, o ano passado, os 3 jogadores que marcaram mais pontos em percentagem em toda a liga foi o Haliburton, o Bruce Brown e o Obi Toppin. E Indiana foi juntar os 3 no plantel. Estamos a falar de jogadores em equipas completamente diferentes e agora estão os 3 na mesma equipa. Uhum. Uh, não, adorei. Como eu te disse há Ah, pouco, o Haliburton tem uma grande ligação com o Toppin já desde os tempos de faculdade, fazem workouts juntos, sempre que
falaram, pessoalmente o Oliver sempre disse que gostaria de jogar com o Obi Toppin no futuro. Ele foi um dos grandes catalisadores para este possível negócio na altura e que se veio a confirmar. E acho que, sinceramente, vão fazer uma grande dupla. Em campo aberto já estou a imaginar alley-oops com o Toppin a fazer windmills e a afundar de costas, etc. Muito bem. Agora, vou mostrar aqui, ou seja, o que tem aqui, a imagem não está-me a aparecer. É a malta, lá está, do draft, mas falar exato, os malta rookies, mas os dois jogadores que foram apresentados. Lá está, eu até falei isso com o Lucas antes de arrancar aqui. A questão daqui da apresentação, porque o Indiana Pacers só apresenta a malta aos rookies que têm contratos garantidos, ao contrário de algumas equipas que até apresentam a malta da second round. Pá, lá está, eu lembro dos Rockets, o OKC, que às vezes apresentam e tem para aí 4 ou 5 jogadores a apresentar. Os Pacers não, porque os Pacers não foram só estes dois jogadores, mas vamos tocar, porque há um jogador ou outro que também eles draftaram, mas não conta. Estes sim vão contar e é por isso que vamos focar neles. Que é o Jarvis Walker, um jogador que, lá está, já no meu mock draft eu metia nos Pacers e acertei. Eu lembro. E o Shepard também, que foi a pique no 20 e qualquer coisa. Agora posso. Sim. Foi 20 e qualquer coisa, já não lembro bem em que posição acabou. Lucas, pá, Jarvis Walker, pá, então depois do que eu vi, do pouco que eu vi da Summer League, aquele homem, meu Deus, é uma força da natureza. Atenção que esta pique, durante o draft houve a tal troca com os Washington Wizards. Os Wizards trocaram de posição para buscar o Koulibaly e os Pacers não se importaram, porque pronto, tipo, ainda ganharam uma segunda rondazita pelo meio. E mesmo assim, porque os Wizards foram atrás do Bilal Koulibaly e os Pacers não se importaram nada porque o alvo deles, pá, era o Jarvis Walker e confirmaram isso. E depois, como eu estava a dizer, Lucas, depois eu quero saber a tua opinião do que eu vi o Jarvis Walker. Meu Deus, aquilo é uma força da natureza, não é? E vai ser maravilhas ali nos Pacers. Sim, nós tínhamos falado também um pouco no podcast anterior sobre possíveis jogadores que interessassem aos Pacers e este foi um dos que falaste. Eu lembro de teres falado que era o jogador que tu achavas que poderia ir parar a Indiana. Eu também era um dos meus dois preferidos. Tinha outro que gostava também. Por exemplo, olha, mais tarde fiquei bastante em dúvida se queria o Jarvis Walker, se queria o base que foi para os Orlando, o Black. O Anthony Black, sim. Sim, o Anthony Black. São jogadores bastante parecidos, mas é assim, pronto. Tendo em conta que Indiana já tem o Haliburton e tem ali o Nembhard para fazer essas posições, acho que o Walker era o jogador perfeito mesmo para o plantel. É um jogador que vai encaixar na perfeição com o Turner. É um jogador que joga mais perto do cesto quando o Turner tem a capacidade de tiro exterior. É um jogador que defende, não vou dizer as 5 posições, também é um exagero, mas defende perfeitamente 3 a 4 posições. É um jogador super móvel, grande defensor. Aliás, o melhor elogio que se pode fazer a ele é mesmo que é um defensor de elite. Há quem diga, vários analistas, que sim, a nível de jogo interior, que vai ser dos melhores big men já da NBA em termos defensivos e que tem capacidade para no futuro entrar numa disputa de um Defensive Player of the Year. Portanto, vai estar ao lado do Turner, que vai ajudá-lo também a esse nível. E acho que foi a contratação perfeita. Lá está, como um Bruce Brown, é um jogador que não vai precisar de muita bola para fazer, para marcar, para dar um impacto ali no jogo dos Pacers. Viu-se, como tu disseste, na Summer League, ele teve ali jogos a fazer roubos de bola, abafos, assistências, tem uma visão de jogo bastante acima da média para um jogador interior. E andar para trás para a frente como um louco, sim, assim, sim, o cardio, digamos assim, aquela cena das transições, tanto no a parte ataque atlética, a parte física, muito. Exato. E para também tem, não é só a questão é disponibilidade, é a questão da agilidade, isso é que me impressiona. Por exemplo, os deslizamentos dele, a troca nos bloqueios diretos, ele conseguia parar um base ou ficar com um base e conseguir não ser batido com facilidade. Eu gostei bastante disso. Tudo bem que a Summer League é o que é, nós sabemos. Estão a jogar ali miúdos e outros que nem miúdos são jogadores que nem nível para a NBA têm, mas deu para ver um bocadinho do nível que ele tem. Acho que foi o jogador ali mesmo perfeito, na mousse, para complementar com o Haliburton, com o Turner e com o Mathurin. Acho que sim. Exato. Que é o núcleo ali, o principal dos Pacers.
E por fim, como eu disse, vamos o Ben Shepard, que eu fui ver entretanto, pique número 26, curiosamente, 26. nome da camisola, curiosamente, 26. nome da camisola aqui, o jogador, lá está, o shooting guard que veio de Belmont. O que é que tu achaste, lá está, a vida dele, ou do que tu viste, ou que leste, o que é que tu achas desta pique de Hum, Indiana? Não vou estar aqui a mentir. É óbvio que eu não conhecia minimamente o Ben Shepherd. Eu também não, é por isso que eu Não estava a te fazia a mínima perguntar. ideia. E até Exato. são, até sou daqueles adeptos que gosta bastante de ver jogos da faculdade, NCAA, March Madness, É. mas não conhecia o Ben Shepherd. Vi o workout dele, porque os Pacers costumam quando estão a fazer os workouts para a altura do draft, eles costumam pôr alguns minutos de cada workout de cada jogador. Vi o workout dele, ou parte do workout. Gostei. O próprio Rick Carlisle, na altura, falou muito bem dele, disse que era um grande atirador e que pronto, queria ter futuro na liga como atirador. Acho que ele foi contratado numa de já pensar no futuro após o Badil sair, porque acho que o Badil não é aquele tipo de E o jogador próprio que vai Chris ficar. Duarte? E o Sim, o próprio Chris próprio Chris Duarte também. Duarte, já não contando com o Chris Duarte, porque ele já ano passado não contava muito para o plantel, mas Uhum, pensando nas opções, nos jogadores ali que jogam na rotação dos Pacers, acho que ele é o jogador mais parecido com o uhum. Badil. Não é um lançador tão de elite como o Badil é, que neste momento é um dos melhores da liga, mas também tem outras capacidades que o Badil não tem. Ele defende bem, coisa que o Badil nunca foi um bom defensor, apesar de ser esforçado. Mas pronto, mas eu acho que é um jogador que não vai ter impacto nenhum nesta primeira época, sinceramente. Acho que nem sequer vai É, entrar na rotação. é um Só projeto de mesmo no jogador. garbage time. É um projeto de jogador que. É um projeto de jogador, é isso mesmo. Dentro de um E ano a 2 anos pode ser que entre na rotação. exato, e vai haver paciência. Não vai Sim, ser aquela sim, aposta e vai, sim. vai ser um jogador Não lhe a vão dizer. exigir nada, é mesmo crescer, Exato, é isso mesmo. Possivelmente exatamente. irá jogar à equipa da G-League, ou aos Fort Maine, ou Mad Ants, ou sei lá como é que é o nome da equipe. Pronto, mas possivelmente há de ser esse o objetivo. Yeah, yeah. E aí vai desenvolver, lá está, mais o Sim, jogo sim, e ter sim. minutos de jogo, coisa que na NBA, como tu dizes, vai ser ali os garbage time e garbage time não dá para evoluir Não, quase, nada. quase nada. Sim, Muito bem, agora, lá está, como eu disse, a off-season ainda não acabou, digamos assim, ainda pode haver aqui algumas coisas, trocas isso, é verdade que trocas pode acontecer até fevereiro, mas tocando nas rookie extensions, que aí sim, ou acaba no dia que começa a NBA ou no dia anterior, é por aí, é nesses 2 dias, e no caso dos Pacers, pronto, receberam um hobby topping, tem essa questão, lá está, que era uma questão dos Knicks, agora é uma questão dos Pacers, e tem a questão no Nate Smith. Nate Smith, nós já falamos aqui, não muda, não é? A nossa opinião. Vai ser aquele jogador que, tipo, provavelmente não vai haver renovação e vão ver como é que vai decorrer esta época para depois, aí sim, no sim. próximo verão, não é? Aí ver realmente o seu futuro, não é? Não achas, Lucas? Sou o Acho Nate que sim, Smith. acho que vão É. deixar a época rolar. Vai ser jogador da rotação, isso não tenho dúvidas. É um jogador que eles apreciam bastante e é um grande, não vou dizer grande, estou a exagerar, é um bom defensor. Era um dos melhores defensores do grupo, mas dizer que ele é um grande defensor só porque era um dos melhores não é propriamente a verdade. Ele destacava-se lá está porque era dos melhores a nível defensivo, mas é um jogador limitado a nível ofensivo. Se ele conseguisse realmente subir ali as percentagens a nível de lançamento de 3 pontos, podia vir a ser um jogador com bastante futuro na liga. Agora sim, eles vão Uhum. deixar rolar esta época, vão ver o que é que isto vai dar, se ele dá um salto ou não. Porque também está ali naquela terceira, quarta época da NBA, que normalmente é quando alguns jogadores dão um salto. Vamos No ver o que é que isto contract vai dar. year. É, Sim, nos sim, contract years. O Hobby Topping, eu acho que também eles vão esperar porque eles querem saber o encaixe, como é que vai encaixar a equipa, ou seja, é naquele sentido de se fossem agora a mesa de negociações, o Hobby Topping se calhar pedia um bocado demasiado e os Pacers ficava assim e disse não, depois sim, para o ano se calhar vemos e depois nessas questões tipo nesses jogadores que nem por cima são os street free agents, tanto para o caso do Nate Smith para o Hobby Topping, ou seja, os Pacers têm sempre a faca e o queijo na mão, ou seja, sim, eles para o sim. ano, mesmo se forem para a free agency, os Pacers podem igualar qualquer proposta que Qualquer venha de outra fora proposta. e ficar com o jogador. E a questão do Hobby Topping também acho que concordas comigo, não é, Luís? Está, é um Sim, jogador que primeiro vamos ver como é que encaixa antes de vamos ver darem um como é que. Sim, contrato. sim, sim. É, Se bem que aqui já deixa ali uma porta um bocadinho aberta para se eles virem aqueles primeiros meses e virem que realmente há ali uma conexão muito boa com o Haliburton e se o Haliburton até fizer esse tipo de pressão que ele neste momento já tem esse poder para tal, aí deixa uma porta meio entreaberta para durante a época eles fazerem
Sim, um uma acordo extensão. verbal, Sim, um mas é acordo. um acordo verbal, porque assinado não podem Sim, assinar. sim, sim, Assinar é mas só acredito que até. isso fique logo apalavrado Ok, e que yeah. sim. Mas lá está, mas é uma coisa que não preocupa muito. Eles, como sabem que têm sempre a faca e o queijo na mão, como tu disseste, não Uhum. é algo que preocupe muito. Exatamente. E depois temos as questões que nós já falámos também outra vez em junho, da previsão da off-season, que é os jogadores no mercado de trocas. Pronto, o Buddy Hill, como já falaste um bocado, o Daniel Tice, como eu disse, não conta, a meu ver, e o TJ McConnell, que aliás, estes três jogadores também estão elegíveis para assinar novos contratos também, porque Sim. Buddy Hill está em final do seu contrato, o Daniel Tice também teoricamente está, porque ele tem uma team option no próximo ano, ou seja, teoricamente também está, e o próprio TJ McConnell também está, porque o outro ano, ou seja, a outra época seguinte, não é um contrato garantido e é por isso que estão também elegíveis a assinar um novo contrato. Mas, Lucas, nossa opinião acho que não muda, não é? Vão ser jogadores que, ok, vão estar no mercado de trocas e acho que isso vai ser mais uma questão da trade deadline, não é? Que acredito, se não houve nada agora, eu acho que só em Eu também fevereiro, acho não que é? não vai haver até fevereiro, sim. Ah, aqui, pronto, já falámos um bocado sobre isto. São jogadores que eu não sei bem o que é que isto vai dar. O Daniel Tais não vai contar para o grupo, nem para a rotação. Acho que é um jogador que pode ser interessante para algumas equipas de lá estar com ambições mais altas para poder vir do banco, mas para os Pacers não faz muito sentido. Vai estar ali a roubar minutos a um Isaiah Jackson ou um Jalen Smith, não faz sentido algum. Em relação ao Badil, sim, eu por mim já o tinha trocado e acho que era um jogador que poderia dar bastante, ou podia dar algum retorno significativo aos Pacers do ano passado. Acho que podiam perfeitamente tê-lo trocado por uma primeira ronda ou por um jogador mais jovem com potencial e uma segunda ronda, etc. É um jogador que tem mercado e que tem um valor até relativamente alto na liga, porque hoje em dia os atiradores, os snipers, pagam-se caro e ele é de longe um dos melhores da liga e fez uma boa época. Portanto, eu o Badil já tinha trocado, mas sei que o Carlisle adora e até é uma das dúvidas que eu tenho no 5 inicial, se ele não se vai manter no 5 inicial. Espero que não, mas é uma das dúvidas que eu tenho. Já E em iremos falar relação a... disso. Já vamos Sim, falar sim. disso. Em relação ao McConnell, como eu te disse, acho que é o jogador ali, o coração quase do grupo. É aquele jogador que dá tudo, é aquele jogador que toda a gente gosta e toda a gente ouve. É um treinador, basicamente, dentro do balneário. E por isso é que eu acho que o McConnell destes três é o que eu mantinha no grupo, apesar de saber que o espaço para ele está tapado. Porque o ano passado tínhamos o Nembhard que jogou no 5. Este ano dificilmente ele vai jogar no 5, vai ter que ir para o banco e o nível que ele mostrou é um nível bastante alto e bastante promissor. Acredito que ele vai ser o base suplente do Haliburton e em alguns momentos até possa jogar ali a 2, porque se for só jogar no descanso do Haliburton ele iria só jogar 10 a 12 minutos por jogo, que acho pouco. Acho que ele vai jogar ali perto de 20 minutos, portanto ele terá que jogar ali também alguns minutos a 2 e o McConnell vai ficar um bocado tapado. Acho que fica só ali mesmo numa de terceiro base. Há uma lesão do Haliburton, como houve o ano passado, ou do Sim, Nembhard, sim. e ele dá o passo em frente. Se formos a ver, é dos melhores bases suplentes de toda a liga, já há alguns anos que o é. Portanto, acho que é um bom jogador para estar ali, mas é óbvio que se aparecer uma proposta de alguma grande equipa, acho que os Pacers também não lhe vão cortar as pernas e é Sim, mesmo sim, sim, isso. sim. É E a mesmo própria isso. vontade do jogador também. Se o Sim, sim, jogador sim. se disser assim, tiver aqui uma equipa X em que ele também, ok, queria jogar para lá, acho que os Pacers também não vão estar Sim, aí a acho que criar não. grandes obstáculos. E, ok, ainda por cima, como tu dizes, com o Nembhard a subir e acredito que também pode dar o salto, lá está, esta época, acho que lá está. Assim, é como dizes, chama não é o terceiro base, por isso, ok, pode vir uma Sim. troca e não O há stress. próprio, o próprio rookie da segunda ronda, o Isaiah Wong, é um base, portanto, até pode ficar como terceira base nessa situação. Uhum, Acho que era o melhor para todos. uhum. Muito bem. Agora, vamos tocar agora para o 5 lá está, o 5 Sim, previsto 5 inicial. da equipa. A meu ver, eu acho que não vai mudar muito da época passada, mas eu vou deixar para ti, primeiro falar do 5 que tu estás a prever que vai acontecer ou que tu mais gostavas de ver. Ou as duas coisas. Sim, sim, até dizer. Não, sim, até houve um episódio por acaso, já não lembro qual foi, que fizemos aquele 5 que nós mais gostávamos e aquele 5 que, ok, Achamos se que vai calhar o acontecer. Kyle, no caso do treinador, o Kyle vai apostar. Ok. Pronto, eu posso dizer também então um bocadinho assim a essa imagem, o que é que eu acho que vai acontecer. Primeiro,
ou melhor, o que é que eu gostaria que acontecesse, qual era o meu 5 preferido e depois então sim, qual é que eu acho, ou o que é que vai acontecer. É assim, o Haliburton tem lugar cativo no 5, esse é de caras, não é? O Haliburton e o Miles Turner acho que são aqueles dois jogadores que ninguém tem dúvidas que vão jogar no 5. Agora, a partir daí está tudo um bocadinho assim, o que eu vou vendo, o que eu vou lendo, está assim um bocadinho tudo em dúvida do que é que vai acontecer, porque ano passado tínhamos o Nembar a 2, tínhamos o Badil que jogava a 3 e tínhamos o Naismith que jogou parte da época, por exemplo, a 4. Este ano isso acho que não vai acontecer. O único daí que eu acho que vai continuar no 5 é o Badil, que como eu disse, eu não gostaria. Para mim, o meu 5 iria ser o Haliburton, punha o Bruce Brown a small forward, nem punha a shooting guard, punha o Mathurin, Haliburton, Mathurin, Bruce Brown. Depois estou aqui bastante inclinado para pôr o Jarrett Walker de início com o Turner, porque acho que se vai complementar melhor e porque vai lá está a dar dos dois lados do campo. Porque o Jarrett Walker, mesmo sendo rookie, acho que já está a um nível acima do Obi Toppin a nível defensivo, ou seja, vai ajudar mais o grupo e não vai precisar tanta bola para fazer diferença, enquanto que o Toppin é aquele jogador que gosta mais de ter a bola, de marcar pontos, de afundar, de espetáculo, de highlights. Portanto, acho que o meu 5 seria Haliburton, Mathurin, porque acho que o Mathurin tem que começar a jogar de início, apesar dele ano passado Pegar ser... destaca. sim, Pegar sim. mais destaca. Porque neste momento acho que é aquele jogador que pode fazer com que os Pacers passem de uma equipa dali de play-in, neste momento acho que o nível deles é de play-in, acho que a equipa é o jogador que pode dar o salto, ou seja, deles passarem de uma equipa de play-in para uma equipa então realmente, como o Haliburton diz, dos 6 melhores ou dos 5 melhores do Oeste. Se ele realmente ainda der um salto acima do que fez a época passada, que já foi muito bom, atenção, estamos a falar de um rookie com praticamente 20 pontos a vir do banco, teve em quase a época toda a ser considerado o possível rookie do ano, que depois ficou atrás do banqueiro, ou mesmo possível sexto homem de toda a NBA, coisa que nunca tinha acontecido para um rookie. Portanto, acho que o nível dele já foi bastante alto, mas se ele conseguir dar ainda um salto maior, acho que Indiana tem tudo para estar ali em cima no topo do Oeste. Portanto, ele é, entre aspas, o X-Factor da equipe. Portanto, eu faria isso, punha o Haliburton, Mathurin, Turner dos que já estavam e punha o Bruce Brown como small forward, também pode jogar shooting guard, mas acho que ele encaixa perfeitamente na posição de small forward e é aquele jogador que faltava aos Pacers, que o ano passado quem fazia essa posição ou esse matchup com os grandes estrelas da liga, os LeBrons, etc., era o Naismith. Acho que o Bruce Brown já tem um bocadinho ainda mais de capacidade para, não é para parar esse tipo de jogadores, porque esses jogadores nunca ninguém os para, mas para pelo menos para os controlar melhor e para conseguir contê-los de certa forma. Portanto, acho que era esse o 5 que eu punha. Agora, se me perguntares qual é o 5 que eu acho que vai começar a época, eu acho que o Mathurin infelizmente vai continuar no banco. Yeah, também Tenho, de acordo. tenho certas dúvidas, sinceramente, em relação se não vai ser mesmo o Obi Toppin a jogar de início, porque o Eu acho Carlisle conta é, muito. O Carlisle sempre foi um treinador que é muito à base do estatuto, dos anos, da experiência, tanto que o Badil exato. para ele é quase uma estrela para ele por causa disso. Ou seja, é um treinador que não é um treinador muito a apostar nos jovens em detrimento de malta mais velha. Portanto, eu acho que o 5 de início, Indiana vai começar com o Haliburton, o Badil acho que se vai manter, o Turner ou o Obi Toppin, e depois a minha dúvida é ali quem é que joga a small forward, ou se ele mete, por exemplo, o Badil a small forward como foi a época passada, e mete o Nembard, ou mete... Tenho dúvidas o que é que ele vai fazer, sinceramente. Mas espero que ele sinceramente meta o Mathurin de início. Eu acho que o Rick Carlisle, lá está, que é um treinador de atenção conhecido pela continuidade, ou seja, até, principalmente nos Dallas, não é? É um treinador que, até vou pegar num caso assim mais recente, que é tipo o caso dos Dallas. Dallas, antes dele ter saído, do Brunson, por exemplo. Brunson que era um six-man, digamos assim, era o suplente do Doncic. E o que é que acontecia? Acontecia em que havia fases em que, ok, os dois jogavam juntos e até estava a resultar, digamos assim. Só que ele mesmo assim insistia no ano seguinte, lá está, no ano seguinte, que a tal questão de podemos jogar os dois juntos a titular, um bocado pegando e fazendo comparação com o Haliburton e o Mathurin. Ele não, ele insistia na mesma, Bronson é suplente, Doncic é o coisa, mesmo aquela opção de jogar a dois, não. E eu acho que vai acontecer é exatamente isso, ele vai insistir Haliburton e o Nembhard, ou seja, essa dupla que ele pôs a titular, não é? Foi a aposta forte Sim, da sim. época passada dos Pacers. Ele vai continuar com isso e, fazendo com isso, o Badil vai continuar a 3, ou seja, vai jogar a posição 3.
mas eu também compreendo por causa da questão de mercado de trocas, ou seja, é um bocado como eu falei nos Hornets, que tem a questão, por exemplo, do Gordon Hayward e do Rosier. Se eles encostarem demasiado esses jogadores, ou seja, encostar e ficar no banco e jogar muito pouco tempo, quando for Eles para a vão perder trade mercado, deadline, claro. perde mercado. Assim, ok, vou Mas buscar um jogador que tem jogado muito pouco. É verdade que, assim, por exemplo, Badil, sabes, tem qualidade, é isso, mas não, lá está, a nível de aqui a questão nem é mercado, tanto essa. Aqui a questão, desculpa interromper-te, aqui a questão é que eu acho que por acaso o Badil é o jogador perfeito para a posição de sexto homem. É aquele jogador que vai jogar muitos minutos, mesmo vai jogar ali 25, 30 minutos. É um sim, jogador sim, sim. perfeito para jogar com a second unit, porque ele já jogando de início marca os pontos que marca, jogando com os jogadores da segunda unidade, ainda vai conseguir fazer mais a diferença e ainda vai ter mais bola. Portanto, eu acho que ele era o jogador perfeito para a segunda unidade. Eu percebo o que é que dizer. A questão é o estatuto, O estás a ver? estatuto. É... Ou ele, atenção, ele até podia ser suplente, mas tinha que ser aquele jogador que em fevereiro tivéssemos a falar de ele candidato a Six-Man. Percebes? Sim, Aí, sim, sim, com aí esse tinha que estatuto. correr as Mas coisas eu acho muito que isso bem. poderia acontecer, porque se nós estamos a ver, o Metro teve praticamente esse estatuto a época toda e teve ali realmente na luta até a parte final, e era um miúdo, era um rookie, eu acho que o É, Badil indo para o banco, acho que isso iria acontecer à mesma, sinceramente. é. Mas lá Isso está, depois como eu também vai digo, sempre depender do nível da equipe e dos exato. resultados, etc. Mas Mas agora, e antes até esqueci de dizer isso, antes de começar, até a tua equipa favorita é igual à minha, vamos dizer assim, sinceros. Agora, na questão da equipa que acho que vai entrar em campo, digamos assim, em outubro, pá, é como eu estava a dizer, vai ser basicamente igual. Lá tirando está só a posição do Power Forward, que o vai Paul entrar o Ford, Top e o Jarvis o Walker. Obi Toppin, porque eu acho que, e atenção, isto não é só que, ok, o Rick Carlisle, essa questão de apostar logo em rookies, assim, É assim, o eu Neymar do acho, ano passado era rookie e ele apostou nele, quando ninguém exato, exato, esperava. Aliás, o Neymar nem sequer foi a primeira pick ex- dos ex- Pacers do ano passado. exato, mas a questão é que é assim, há equipas que não apostam realmente logo de início naqueles jogadores, ou seja, que foram piques altas, mas não apostam logo de início neles, estás a ver? Por exemplo, pegando até no Haliburton e até no Lamelo até. Dois jogadores é que lá está, foram Max Rookie e Extensions. O Haliburton no Sacramento Kings, ao primeiro não era o titular, não era, ele era o backup do Darren Pronto, mas aí Fox, é também já verdade. tínhamos um jogador com outro Sim, estatuto. sim. Sim, mas por exemplo, o Lamelo era suplente de Devontae Graham. Devontae Graham, estás a ver? E o Lamelo, Durou pouco atenção, também, mas sim, sim. mas o Estou a Lamelo perceber o era a que estás a terceira querer pick. dizer, não é logo de Era a, início. era a terceira pick. Ou seja, ele tinha que ser, não é? Tinha que ser o titular, digamos assim, ainda por cima, Devontae Sim, Graham, não sim. era, percebes? É um bom E eles aos suplente, sim. poucos tanto também o Haliburton, aos poucos foi conquistando o lugar. É verdade que na questão do Lamelo, aproveitou-se da lesão do Devontae Grant, por acaso, e depois passou para titular e agarrou. Ou seja, o que eu acho que vai acontecer com o Jarvis Walker vai ser isso. É que ele, se calhar, aos poucos pode conquistar lugar até num jogo ou coisa, lá está, nos tais back-to-backs, ou assim, ou que o Obi Toppin sofreu um toque e os Pacers, por precaução, é pá, durante esta semana, segunda a sexta, não vai jogar, só jogas ao fim de semana. Durante esta semana, aposto no Jarvis Walker e se ele, naqueles 2 ou 3 jogos dessa semana, correr muito bem, se calhar até agarra o lugar, percebes? É o que Sim. eu acho, estás a ver? Pode acontecer isso. E acho que é um desses casos, que é rookies, digamos assim, que não começam a titular, mas, por exemplo, chegamos em fevereiro, por exemplo, e ele já é titular, estás a ver? Ou seja, teve aqueles 3 meses ali, prontos, e ainda por cima lá está, tocando outra vez na casa do treinador, é capaz de acontecer realmente isso. E depois o posto, claro, é o milestone, acho que aí não há dúvidas nenhumas, mas acho que é realmente esse 5, recapitulando, vai ser basicamente igual ao ano passado, só com o Obi Toppin, mas é como eu Sim. digo, se perguntar assim, é a equipa que fecha o ano? Se calhar não, se calhar podemos ver o Maturin a fechar tipo no Sim, final estou a da perceber, no época, 5, sim, sim, sim. em abril ou até se formos a ver a questão do play-in ou playoffs, acho que não, pode não ser esse 5, pode ser o Jarvis Walker e pode ser o Benedict Maturin. Sim, sim. E acredito que pronto, vai ser, como eu estou a dizer, 5 titular. E acho que depois, por exemplo, lá está, suplente, vai ser o Bruce Brown e o Benedict Maturin que vão fazer tipo a dupla de bases, digamos assim. É verdade que vai intercalando, digamos assim, pode ser o Nembard a ser o base principal e o Alberto descansa e fica o Bruce Brown e o Nembard, ou o Nembard e o Benedict Maturin, e variar um bocado por aí, percebes? E acho que vai ser assim esta rotação, digamos assim, dos Pacers, não é? Acho que vai fugir. Agora, como eu digo, é uma equipa que pode haver ali mudanças no 5 durante a época. Mesmo Bruce Brown que pode passar para o 5 titular ou isso, pá,
pode haver ali algumas mudanças. Claro que também, por exemplo, na questão do mercado de trocas até pode influenciar um bocado. Se o Badil for trocado um bocado antes da trade deadline, Sim, não sim. é? Alguém Mas eu tem por que ir para o acaso lugar acho, dele. eu por acaso tenho aquele feeling, e é o único jogador que eu acho que vai, dos que vieram, que vai ter o lugar no 5, acho que por acaso vai ser o Bruce Brown. Não estou a ver o Carlisle a trazer um jogador com aquele estatuto, campeão, Ah, com, se que é um jogador calhar, complementar. Acho que ele é o jogador perfeito para estar ao lado de um Haliburton e do Mathurin. Portanto, se calhar, eu e acho ele que o Bruce passa o Brown vai jogar de Neymar a início. dar Eu acho que o Neymar suplente. vai para o banco. Agora a minha dúvida Sim, depois lá está, era eu punha o Mathurin em vez do Badil, punha o Badil na posição de sexto homem e o Mathurin de início. Se bem que nós também sabemos que isto tudo na NBA é um bocado relativo quem é que começa, interessa mais é quem acaba, portanto é, vai dar um bocado ao mesmo. muito bem. Mas Agora, sim, estes 8 jogadores que nós falámos são o sim, core, ou sim, entre sim. aspas, os principais. Pá, depois Ah, temos aqui os Jalen Smiths, os Isaiah Jacksons para rodar com o sim, sim. Turner, temos Mas, o Naismith e temos o Noora para rodar aqui fora. Ou seja, eles têm ainda muitos jogadores ali para rodar, o próprio McConnell. Não sei o que é mas, que eles vão fazer a isso. mas eu acho que, por exemplo, para a questão, mas isso são conversas mais adiantadas, para a questão dos playoffs, vão ser essa rotação de 8 jogadores. Pode entrar um 9, um nono jogador, mas esses O 8 Nuno tem sempre que entrar por causa da questão do quem é que vai dar descanso ao Turner. Acho que ao Turner. ele não vai Exato, jogar exato. só com. Sim, acho que o Jalen Smith ou o Isaiah Jackson, um deles vai ser o suplente do Turner. Exato, exato, exato. Eles estão a competir pela posição de suplente do Turner. Uhum. Muito bem. Agora vamos para a antevisão da época, em que nós já falámos um bocado também da previsão da época, quando fizemos o rescaldo da época, a equipa dos Pacers era uma equipa que estava muito bem colocada, mas depois houve ali um turning point, que foi ali a lesão do Haliburton, em que eles caíram até fora do play-in. Por isso, esta previsão, e tu já tocaste um bocado a questão dos playoffs diretos, e eu vou dizer assim, eu não vou descartar essa É uma hot possibilidade. take. É quase Sim, uma hot take. é quase uma hot take. Eu não descarto essa possibilidade porque aquela conferência. O Oeste é pior. O Oeste, aquilo. Aliás, os Dallas ficaram em 11º. Os Dallas, que na época anterior tinham ido às finais da conferência. Só por Mas aí diz muita coisa. atenção, o Oeste já, se calhar para aí há 20 anos que é mais forte do que o Oeste. Sim, sim, Mas sim. o Oeste, esta última época, tinhas ali 4, 5 equipas de topo do mesmo nível das do Oeste. É, Depois tinhas era uma decalagem grande ali do sexto lugar para baixo, mas exato. os Mas seis eu, primeiros, eu acho que os Pacers garantidamente vão ao play-in. Isto não é hot take, eu acho que é só se não, acontecer uma não. lesão do Haliburton ou uma coisa assim trágica, porque senão acredito que sim. Eu vejo uma equipa muito. Lá está, tenho segurança para dizer isso. É a equipa que Sim, tem mais sim. segura que pode ir, por exemplo, os Chicago Bulls não tenho confiança para dizer isso. Mesmo os Toronto Raptors, por causa da questão Também não. daquilo do Siakam, se vão trocar não sei quem, é pá, o Todos, próprio Siakam, Novi. Anunoby, ninguém sabe Exato, sim, o que aquilo vai exato. dar. É, e eu fico assim de pé atrás. Mesmo os meus Magic estão um bocado de pé atrás para dizer assim: esta equipa vai ao play-in. Nem os meus Magic têm Os essa Magic confiança. mais um aninho e acho que já É, estão prontos para estar ali. e eles para ir ao play-in têm que as coisas correr muito bem e também depende dos outros. Os outros também Sim, correrem sim. mal, digamos assim. Não tirava os Agora, Magic dos play-in, acho que sim. Ali nono, décimo lugar, acho que os Magic podem lutar por essa posição. exato. Sim, eu já no ano passado andava ali um bocado à Muito espreita, perto, sim. atenção. É. Mas os Pacers acredito que vai ser nessa posição. Para o sexto lugar, se calhar é complicado, é. Se calhar, mas é preciso que as coisas corram bem, bem mesmo. Assim as coisas e também o outro lado, também, como eu digo, os Miami também não estarem lá, tira uma época tipo como foi do ano passado, estar ali no oitavo lugar. Ou seja, é preciso que as coisas corram bem. Embora, como eu digo, não descarto. Não ficava assim, uau, tipo aos Sacramento Kings, uau, tipo surpresa. Sim, Não sim. ficava assim, mas lá está, é ali, é no play-in, digamos assim, nesse intervalo, e se calhar ali também, não descartando o sexto lugar. Lucas, também não foge da minha previsão, não é? Sim, acho que é um bocadinho do que como tu falaste. Eu ano passado não tinha muita expectativa. Aquele início da época, como ainda agora tocaste, até a lesão do Haliburton surpreendeu tudo e todos, a mim próprio, que eu sou dos adeptos mais otimistas, sempre fui. Eu lembro-me, por exemplo, há uns anos ir ao outro podcast do Triple Duplo com o Costa e com o Landim e para mim os Pacers, eles falavam em oitavo lugar e eu falava em luta do primeiro com o segundo e segundo lugar. Ou seja, eu sou sempre aquele adepto que acho sempre que os Pacers vão andar lá em cima, ou que acho que eles valem mais do que o que normalmente os mídia e os adeptos em geral, que não os conhecem tão bem, o que é que eles valem. Mas eles surpreenderam ano passado, até a lesão do Haliburton deu para ver que pelo menos uma equipa de play-in era de certeza, e com um bocadinho de sorte até poderiam ter lutado ali pelo sexto lugar. Eles estavam em quarto lugar na altura da lesão do Haliburton.
depois caíram bastante, ficaram um lugar atrás dos lugares de play, mas também na fase final da época eles já estavam a rodar os jogadores e a dar mais minutos aos jovens, portanto aquilo pouco contou, mas acho que este ano realmente o objetivo, como o Oliver tanto disse, é ir aos playoffs, quer seja através do play-in ou não, mas o objetivo é ir aos playoffs para eles já começarem a ter aquele contacto com o ambiente de playoff, etc. E porque é o que normalmente faz as equipas crescerem bastante. Eu É lembro, win por exemplo, mentality. é. Eu, por exemplo, lembro do primeiro ano do Paul George nos Pacers, em que ele era suplente do Danny Granger, em que fomos aos playoffs em oitavo lugar contra os Bulls do Derrick Rose, quando o Derrick Rose foi o MVP da liga, o mais jovem de sempre. E esse ano foi se calhar das melhores coisas que podia ter acontecido terem ido aos playoffs. O Paul George chegou aos playoffs, até depois passou para o 5 inicial e fez uma grande série com os Bulls. Perdemos, eu acho que foi 4-0 até, mas foram 4 jogos super equilibrados. E no ano a seguir deu-se o salto. O ano a seguir já estávamos ali em quarto, quinto lugar, e depois, passado 2 anos, já estávamos tivemos 2 anos seguidos, um em primeiro e outro em segundo ali, ele está com os Miami em finais de conferência. Portanto, é um bocadinho disso que eu vejo. Este ano é se calhar esse primeiro ano ali com o contacto dos playoffs, para uma primeira ronda, não, também não acredito muito mais do que isso, e depois então sim, se calhar daqui a um ano já estarmos a falar então ali de um home court advantage ou não, mediante O o que é que quarto os jogadores lugar. tenham crescido. Sim, sim. Yeah. Mas acho que basicamente é isso que podemos esperar. Agora, se me Exato. perguntares o que é que eu acho que tem a equipa para lutar pelo sexto lugar. Os 4 primeiros acho que não. Temos ali ainda equipas, É como estamos aqui muito a ver, os complicado. Bucks não, Boston também não. Mas depois é assim, tirando os Milwaukee e Boston, tu depois tens aqui equipas que não sabes muito bem o que é que isto vai dar. Tens uns Philadelphia, uns Miami, com esta situação, um do Harden e outro do Lillard, não sabes bem o que é que vai dar, e os Miami na época regular são sempre o que são. Tanto podem ficar ali para cima como podem quase nem ir aos playoffs. Os próprios Cleveland, Os eu acho que Cleveland é Indiana uma nesse momento equipe. não é. Eu acho que Indiana, sinceramente, se me perguntares, olha, isto até pode ser quase um hot take, mas eu acho que Indiana não é mais fraco que os Cleveland neste momento. É uma equipa que tem Mete um nível para os bocado. Cleveland. Eu Eu meto acho que mais um não. bocado abaixo, porque é Gal, é o Donovan Mitchell, é o Mobley, eu acho que ainda mais. Atenção, entrar na expectativa da próxima época, ou seja, eu também estou a perspectivar que o Evan Mobley dê um salto, que toda a gente está à espera que ele dê, percebes? Especialmente do lado ofensivo, não é? Acho que em qualidade assim. Tu vês, por exemplo, os Cavs não têm profundidade no plantel, tens um 5 e não Sim, tens banco. sim, sim, Indiana tem sim, um sim. banco Mas acho que a comparado nível com de o deles star, de luxo. no 5 o Star Power acho que é mais forte. Garland, Hum, pá, não é abaixo do não sei, Haliburton, não percebes? sei. A questão é que, por exemplo, vais pegar na dupla de bases. A dupla de bases dos Cavs é maior, é melhor. É Garland e Donovan Mitchell. É tipo, pá, Sim, é lá está, melhor. depende do salto que o Mathurin dê. Estamos a falar Exato, de exato. um Mas pequeno rookie, mas não sei no atualmente salto. estamos, Mas, atualmente por estamos a exemplo, ver. nos Pacers, isso depois em termos de encaixe, podias pôr um Bruce Brown, por exemplo, a defender um Mitchell, que já o conseguia condicionar mais. E depois, em termos de jogo interior, eu considero dos Pacers superior neste momento. O Turner, para mim, já era melhor qualquer dos postos dos Cavs, e tanto a nível ofensivo como defensivo. E tu agora, com a adição do Toppin ou do Jarrett Walker, qualquer um deles, é um jogador que é inferior ao Mobley, mas o Mobley também não é um É, jogador assim que faça tanta diferença. Mas pronto, aqui falando um bocadinho, pronto, tens os Cavs, os próprios Knicks e os Brooklyn não são equipas de topo, longe disso, são equipas que, mais do mesmo. Eu acho que os Pacers estão ali próximos de poder chegar a este segundo tier do Oeste. Tens ali aqueles 3, 4 primeiros, como falámos, os Bucks, Boston, Filadélfia e Miami, não sabemos bem como é que isto vai ser, mas depois tens ali esse segundo tier com os Nets, com os Knicks, com os Cavs. Vá. Os Brooklyn até poria abaixo dos Cavs e dos Knicks. E eu acho que Indiana tem nível para entrar aí nesse segundo tier, sinceramente, entrar ali no sexto, sétimo lugar. Portanto, acho que sim, acho que eles vão ter equipa e sem lesões, uma equipa saudável, acho que tem tudo para lutar por esse lugar. Pá, se realmente o Metro der um salto, se o Bruce Brown encaixar ali que nem uma luva, se o top e a conexão com ele como o Oliver ainda for melhor, epá, e até podemos estar a falar se calhar de um quarto lugar e quem sabe. pá, Isso já se é entrarmos suposições a aí, mais, isso era um cenário isso, mesmo e se de entrarmos pelo sonho. quarto lugar já é hot take muito forte. E atenção, se entrarmos por aí pelo quarto lugar, entrava uma outra hot take, era o Rick Carlisle treinador do ano, tipo, ou candidato, não sei quem ia Quase ganhar, sim. mas era Não, treinador candidato, do ano nunca era iria ser, mas candidato. sim, candidato, sim. Agora, da questão, e já agora fazendo a ponto para as hot takes, não tem assim, não é uma grande hot take, é o Oli Burton, lá está, para ir para a NBA, embora é muito complicado. É verdade que a questão das posições já não interessa, Já com não este interessa novo acordo da muito. CBA não interessa mesmo assim.
é como eu disse já nos outros episódios, a questão da NBA é muito complicado. Porquê? Porque tens aqueles crónicos, Doncic, Sim, Giannis, sim. Embiid, Jokic, Booker, Tatum. É muita. Não é Pois, impossível, mas vai sempre depender do nível é, da equipa, do mesmo dos rendimento da equipa. Lakers, só se os dois estiverem lesionados. Senão, um LeBron no Anthony Davis vai estar lá. Só se os dois estiverem muito mal, a nível de questões de lesões. Ou seja, é muito, muito difícil mesmo. Lá está. É como eu digo, são 15 lugares. Não é como All-Star Game, que são 24, são 15. E depois tens esses jogadores todos de grande qualidade, digamos assim, e depois outros jogadores que até podem entrar nessa discussão, que não estão, mas podem Nossa, sim, entrar. sim, sim. Lá está um Michael Bridges, um Trae Young, lá está, se os Walks correrem também as coisas muito bem. Donovan Mitchell, lá está, que é o franchise. Sim, é um franchise Não, player, digamos. sim, sim. É o melhor jogador É o melhor daquela jogador de equipa, equipa. mas não o vejo como franchise player. Sim, Mas sim. sim, O Anthony Edwards, por exemplo, que é da mesma classe do sim, sim. Haliburton, ou seja, Gosto muito. são muitos jogadores ali que o próprio Shea Gilgeous Alexander do Standard OKC, ou seja, são muitos jogadores. Já estou aqui a Lá falar, está. já estou numa dúzia de jogadores. Ou seja, são todos ali que vão estar ali a competir e fora outros, Curry também, eu esqueci do Curry também. Ou seja, são muitos. Sim, tens 30, 40 jogadores que podem entrar nessa discussão. É o Jamal Murray, se caso os Denver Nuggets estarem ali no topo e o pessoal vai dizer, temos que compensar ali, ainda por cima os Denver Nuggets foram campeões, sei que vamos compensar aqui o homem, percebes? Pode entrar nessa narrativa, digamos assim, porque, Sim, por exemplo, nesta época passada nós vimos um bocado essa narrativa de, vamos dar o NBA ao Jalen Brown, por causa da questão do contrato, vamos dar ali ao Julius Randle, prontos, entrou um bocado nessas narrativas, ao Fox também, acho que ele foi ao NBA, o Fox, exato, foi ao NBA e eles foi. também deram tipo, por causa da época surpreendente dos Kings. Ou seja, depois depende lá Por está isso é que eu dessas estou a questões. dizer, depende sempre do nível da equipa. Se realmente a equipa surpreender, ficar ali nos 5 ou 6 primeiros, acredito até que ele possa estar nessa discussão, Sim, porque sim, os sim. números dele vão ser sempre números Eu, bastante eu, bons. eu acho, atenção, isto até pode ser para o lado do Anthony Edwards, porque muita gente faz aquela comparação, digamos assim, entre os dois por ser da mesma classe. Eu acho Sim. que lá está, se os dois, até digo assim, se os dois tiverem da cena do home court advantage, ou seja, os quartos primeiros da conferência, acho que os dois até vão ser all NBAs, mas é preciso estar lá, percebes? Mas não acredito nenhum nem outro. Nos Mas Pacers já não acredito, nos King, nos é, Wolves ainda é, menos. mas eu acho que lá está, é preciso os dois estar lá. Mas a questão é que assim, eu acredito se calhar mais um bocado no Haliburton, porque o Haliburton está a carregar, desculpa o termo, eu sei que é da equipe, está a carregar um bocado sozinho, entre aspas. Coisa que o Anthony Edwards tem o Mike Conley, ou seja, a É nível Star Power. diferente, é diferente. Tem O o outro Mike tem Conley, jogadores, tem o tem Carl Anthony estrelas. Towns, Gobert, Sim, ou sim. seja, E o Haliburton neste momento é claramente a estrela da equipa. Pronto, aí não há exato. dúvida nenhuma, Mas não tem ali a ninguém nível com o dos Fusca. a nível dos Timberwolves tens, aliás, Mike Conley foi All-Star, o Gobert foi All-Star, o Carl Towns foi All-Star, ele tem três jogadores que não vou dizer que são All-Stars agora, mas foram All-Stars, e até o próprio McDaniels, que é o quinto, ele teve perto para ser ali no top 10 de defesa, ou seja, na second team All-NBA, second defense team All-NBA, ou seja, não é um qualquer, não é um rapaz que está ali a fazer nada, não, Sim. está a dar o seu contributo ainda. Por isso, acho que o Anthony Edwards tem a questão de estar rodeado com mais, lá está, mais qualidade, digamos assim. Enquanto o Haliburton, nem tanto, e acredito que nessa questão, acho que lá está, e o próprio júri valoriza um bocado mais isso. É aquele jogador que conseguiu, percebes? É por isso que acho que o Fox foi atribuído a isso. Foi aquele jogador que ele e o Sabonis conseguiram carregar um bocado aquilo, juntamente com o treinador Mike Brown. Isso. Por isso o Haliburton vejo nesse, lá está, vejo nesse sentido com um bocadinho maior probabilidade que até lá está o Anthony Edwards e até o próprio Lamelo. O Lamelo também para chegar a esse nível ele tem que fazer uma época Lamelo não acredito. e o próprio, não, e os próprios Hornets têm que Nem estar perto, nem perto. e os próprios Hornets têm que estar num nível absurdo, digamos assim. Mas disse aqui a minha hot take principal, não tem assim, pelo que eu estou a ver, não estou a ver assim mais nenhuma, só se fosse tipo lá está, mas isso dependia, lá está no Maturin, se continuasse a ser o suplente, mas eu até tinha outra que era o Maturin, candidato também a Six Man, embora não é uma hot take, tipo, tu Sim, disseste o ano já foi parecido passado, com o ano passado, sim. a meio da época já se falava um bocado nisso, mas eu acho que pode continuar, mas isso lá está, como já falamos aqui, depende da aposta de Kyle Lowry, aí já Claro, não, claro. Aí já é já não difícil sabemos o que é que vai acontecer. ser. Mas Sim, o hot take também é mesmo assim, nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer. exato. Mas Lucas, tens alguma coisa hot take para dizer ou é parecido com as minhas, como eu disse agora? Se calhar o que falámos em off, acho eu, ou mesmo no início da conversa, eu acho que um hot take mesmo
poderia ser isso ou não é tanto um hot take, mas seria os Indiana andarem ali a lutar pelos 5, 6 primeiros lugares. Não é tanto um hot take assim. Se realmente falar nos 4 primeiros, no home court advantage esta época, se calhar aí já é um hot take. É um hot take já. Aí já é um hot take. Mas nem eu próprio acredito muito nisso. Acredito que foi como eu te disse, a questão do Haliburton. Acho que dentro de um ano ou dois, não é um hot take já para esta época, se calhar é um hot take para as próximas 2 épocas, acho que dentro de um ano ou dois vai estar ali na conversação entre os 10 jogadores para MVP da liga. E aí lá está, entra na tua cronologia dos Pacers, aí sim daqui a 2 anos estar ali lá está, no home court advantage, ou a espreitar ali um pódio, ou está mesmo no pódio, no terceiro lugar, aí sim já, porque lá está, para a questão da MVP, aí também aí a exigência é mais alta, aí é que tens de estar, tem que ser mesmo os 3, 4 primeiros, tens de estar, senão não tens hipótese. Não tens, ou acontece como o Jokic, tens estatísticas absurdas e os teus 2 melhores outros jogadores estão... O Westbrook em OKC, naquele último ano. Exato. Mas aí pronto, foi a questão das stats e o recorde, digamos assim, por ser um recorde histórico, não só na média, como também mais triplo-duplos na época. Ou seja, tinha que ser uma coisa absurda para acontecer isso, porque senão, lá está, o pessoal vai sempre olhar para a questão da classificação e sim, claro. E por um lado, claro, é obviamente não dá, e concordo até com isso. Muito bem, prontos. Vamos então fechar isto, Luís Lucas. Foi um prazer, foi uma horinha a falar contigo aqui. Passou rápido. Passa rápido, lá está. Quando a conversa é boa, passa sempre assim, tudo assim. Já passou uma hora, não sei o quê. Mas já passou aqui uma horinha aqui de conversa, de previsão. E vamos ver em junho, à partida, não é? Esperemos, próximo ano, em junho. Esperemos que esteja satisfeito. Vamos falar... não vamos falar de draft, não é? Coisa que fizemos vamos falar dos playoffs dos Pacers. Playoffs, como é que foram os playoffs, sei que mais, essas coisas todas giras. E até dizer o Haliburton, então, All NBA. É, para o Haliburton, All NBA. All-Star e quase MVP. All-Star acredito. All-Star vai ser. Consolida. Acho que este ano para mim nem é o take. Eu acho que ele já não sai mais do All-Star agora nos próximos anos, se não tiver nenhuma lesão. Este ano vai ser aquele ano de consolidação, ou seja, para mostrar à malta que sim, é All-Star, não foi All-Star por acaso, ou lá está, com muitas lesões, não, é mesmo All-Star. Muito bem, então vamos despedir, malta, mas antes de despedir, lá está, pedir a coisa do costume. Subscrevam aqui no canal do YouTube e nas plataformas de podcast, que agora estes episódios de podcast estão, lá está, disponíveis também nas plataformas de áudio. Lá está, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Anchor. E como eu disse, subscrevam aqui no canal do YouTube também. E sigam nas redes sociais, no Twitter ou no X, como queiram chamar. E também no nosso Instagram. Grande abraço a todos, em especial para ti, Lucas, lá está, pela companhia. O Lucas está aqui a mostrar, para quem não está a ver, o Lucas estava aqui a mostrar a camisola aqui dos Pacers. Grande abraço a todos e até uma próxima.